Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês a atividade que eu postei na plataforma no Google Classroom, né, durante essa semana. Aqui no primeiro tópico eu coloquei um questionário para vocês, a avaliação bimestral sobre o sistema digestório, uma revisão, porque esse conteúdo ele foi o conteúdo visto durante as atividades anteriores que a gente já tinha feito, alguns de vocês já tinham feito, eu tinha recebido a atividade de alguns dos alunos, mas não todos, e não tantos quanto agora, eram poucos, na outra plataforma, na plataforma Drive, certo? Aqui no primeiro tópico, eu tenho aqui nos primeiros anexos, certo? Aqui embaixo, ó, a avaliação bimestral em forma de questionário. Em seguida, eu tenho aqui um slide sobre o sistema digestório, um vídeo produzido por mim e mais 2 vídeos do YouTube. Agora eu vou continuar aqui. Tem os comentários do pessoal da turma. Deus FF, Luquinha e Carol, enfim. E a atividade como um todo vale 100 pontos. Ou não, né? Na verdade só vale 10 pontos, mas a gente coloca 100 para animar. Muita gente entregou. Recebi a atividade de muita gente. E agora eu vou tentar fazer a explicação, certo? Um resumo assim do conteúdo que a gente viu. Eu acredito que já desde umas 5 semanas que a gente vê esse conteúdo do sistema digestório. Na próxima, a gente já vai iniciar o outro sistema do nosso corpo, que é o sistema respiratório, certo? Mas por enquanto a gente vai fazer a revisão do sistema respiratório. Nesse slide, vocês já devem ter percebido que esse slide não foi feito por mim, certo? O Colégio Santo Inês, o sistema digestório. Para o 8º ano, alguns meninos podem até não ter entendido, por exemplo, a mocinha Deusa FF aqui comentou que não tinha entendido nada, pode até ter sido também por conta disso, porque isso causa uma certa confusão. Um slide de uma escola diferente, para um ano diferente, um período de tempo diferente, um ano diferente, professores diferentes, certo? Então, pode ser que isso também tenha provocado dúvidas a alguns alunos da turma, certo? Mas esse slide aqui eu peguei emprestado porque tá muito bonitinho, muito bem feito, certo? E aí tudo bem, aqui a gente vai falar sobre o sistema digestório, que é um conteúdo que antes era visto somente durante o 8º ano. Por isso que esse slide ele pertence aos alunos do 8º ano. Mas esse não é um conteúdo exclusivo dos alunos do 8º ano. Vocês vão ver. Alguns de vocês já viram esse conteúdo durante o 3º, 4º ano do ensino fundamental 1 e vão continuar vendo esse conteúdo no ensino médio. Então não é que esse conteúdo seja exclusivo dos alunos do 8º ano ou que seja exclusivo agora dos meninos do 6º ano. Não, ele pode ser trabalhado em qualquer série, certo? Aqui a gente vai passar para o segundo slide, certo? Aqui a gente falou sobre a capa do slide, agora a gente vai falar professora Graziela Costa, certo? Foi feito por ela, Graziela Costa, em 2017. Agora a gente vai para o segundo slide da professora, falando sobre quais são os principais órgãos do sistema digestório. Aqui ela tem tubo digestório, que é o tema do slide. Debaixo de tubo digestório a gente tem boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, certo? Esses órgãos, pessoal, são os órgãos do tubo digestório, certo? O tubo digestório, que é um tubo longo, né, um cano mesmo, longo, que se inicia na boca, certo? Se inicia na boca, tá aqui o desenho da boca, uma seta apontando e o nome boca. Se inicia na boca, desce pela faringe e a laringe, que não tem nenhuma seta apontando onde se localizam a laringe e a faringe. A faringe e a laringe, na verdade, ficam nessa ordem, faringe e laringe. Logo abaixo o esôfago, que é esse tubo mais comprido, ó, tem uma seta apontando para ele. É nesse tubo, pessoal, no esôfago, por onde descem os alimentos que a gente engole, certo? Que a gente ingere. É pelo esôfago que esses alimentos eles chegam até o estômago, que é o terceiro órgão aqui do desenho,
que completa o sistema digestório, certo? Ó, o estômago, que é aquele que a gente conhece como bucho, tá aqui. O estômago aproximando, ó, debaixo do fígado aqui a gente tem o estômago e uma seta apontando para ele, ó, com o nome dele, estômago e uma seta apontando para o estômago. Logo abaixo do estômago a gente tem as tripas, certo? Uma tripa mais grossa e bem no meio desse intestino as tripas mais finas, certo? A tripa mais grossa a gente chama de intestino grosso, porque são tripas mais grossas, certo? O intestino grosso e bem no meio aqui, também mais finas, o intestino delgado. Por que o intestino delgado recebe esse nome? Intestino delgado. E por que o intestino grosso recebe esse nome? Intestino grosso. Por quê? O intestino grosso ele é o quê? É aquele onde temos as tripas mais o quê? De maior calibre, ou seja, as tripas mais grossas, certo? Lá embaixo, aqui ó, no intestino delgado, a gente tem um intestino o quê? Que fica todo enrolado no abdômen, tudo bem? Além do tubo digestório, que é formado, como eu já falei, pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino grosso e pelo intestino delgado, reto e ânus, a gente também tem outros órgãos que pertencem ao sistema digestório, certo? Como o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Só que o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, eles ficam fora do tubo digestório, certo? O que é o tubo digestório? A boca, ele se inicia na boca, desce pela faringe, que é essa região aqui que fica entre o nariz e a boca, desce pela faringe, desce pela laringe, que é essa região do pescoço, certo? A laringe ela fica localizada no pescoço, enquanto que a faringe ela fica localizada entre o nariz e a boca. Depois da laringe, que fica aqui no pescoço, a gente tem quem? O esôfago. Depois do esôfago, o alimento ele passa por onde? Ele passa para o estômago. E do estômago, ele vai para os intestinos. Primeiro o intestino delgado e, por último, no intestino grosso. Depois de passar pelo intestino grosso, aquilo que sobra, né, aquilo que não é aproveitado pelo nosso corpo, é eliminado por meio das fezes, certo? Ó, no reto e ânus. Agora pronto. Esses outros órgãos, certo? O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, eles são chamados de glândulas anexas, certo? Por que são glândulas anexas? Porque elas são glândulas que ficam aqui penduradinhas, ó, no tubo digestório, certo? O tubo digestório tem os órgãos principais, que são esses que eu já falei, e penduradinho nesses órgãos principais, ou seja, na boca, na faringe, na laringe, no esôfago, no estômago e nos intestinos, a gente tem o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, que vão auxiliar de uma forma ou de outra no processo digestivo, seja produzindo substâncias que vão auxiliar na digestão dos alimentos, certo? Aí pronto, aqui o slide ele continua, a professora vai falar que a maioria dos mamíferos mastiga o alimento antes desse atravessar a faringe. Tal ato permite sua diminuição, umidificação e o contato com a enzima digestiva presente na saliva, que é a amilase salivar ou a pitialina, certo? Ó, quando você mastiga uma coisa, você já sente ela desmanchando na boca, certo? Seja porque você está mastigando e desmanchando aquilo com os dentes, seja por conta até mesmo da sua saliva, da ação da saliva mesmo. A saliva, pessoal, ela tem uma enzima, ou seja, ela tem uma certa acidez que faz com que, por exemplo, o amido, ele se desmanche na nossa boca. Ela vai falar aqui, ó, observação de que o amido, um tipo de carboidrato, é a principal substância de reserva energética em plantas e fungos. Os seres humanos também possuem uma substância de reserva energética, que é um carboidrato chamado glicogênio, que fica armazenado no fígado e nos músculos, certo? Aí ela vai explicar aqui só o que era amido, né? Pronto. Na boca a gente faz o que, pessoal? A gente mastiga e mistura os alimentos à saliva. Por isso que ela coloca aqui, ó, boca, mastigação e produção de saliva. Porque o que acontece na boca? A gente mastiga, tritura, morde, corta,
os alimentos com os dentes. E com a língua a gente faz o quê? A gente mistura esse alimento triturado, rasgado, à saliva, certo? O que é que a gente encontra na boca que permite que esses alimentos sejam triturados e misturados à saliva? Os dentes, ó, que são os responsáveis por fazer essa trituração. A língua, que é responsável por misturar esses alimentos dentro da nossa boca. E as glândulas salivares, que vão o quê? Que vão produzir a saliva, certo? Que vai atuar diretamente na produção do quê? Do bolo alimentar, que eu acho que vocês já devem alguma vez na vida de vocês já terem ouvido falar do bolo alimentar. Vou até escrever aqui bolo. Deixa eu ver se eu encontro uma canetinha aqui para colocar aqui. Bolo alimentar. Bolo alimentar. Pronto. Ó, como é que se escreve bolo alimentar? Opa. Tá aqui, bolo alimentar. Aumentar aqui, ó. Bolo alimentar, certo? O que é o bolo alimentar, pessoal? É nada mais, nada menos que o alimento que a gente ingere misturado à saliva. Só isso. Esse bolo alimentar que vai descer pelo esôfago. Pelo esôfago, ó, chegar até o estômago, onde ele vai ser digerido. O estômago é onde acontece a maior parte, a principal parte da digestão dos alimentos, certo? A saliva, ela vai mostrar aqui que a saliva ela é constituída principalmente por água, muco, que é aquela babinha que a gente vê na saliva, por sais minerais, enzimas digestórias, e aqui ela vai destacar a amilase salival, a pitialina, que vai digerir principalmente o amido. O amido, onde é que a gente vai encontrar, pessoal? Na batata, certo? Por isso que quando a gente coloca a batata, ela faz o que? Ela se desmancha na nossa boca, nos pães, nos biscoitos, nas bolachas. Por isso que assim que a gente coloca esses alimentos na boca, o que acontece? Um pão, o que acontece com eles? Eles se desmancham. Por que eles se desmancham? Porque dentro da nossa boca existe uma enzima e essa enzima, ela faz com que esses alimentos eles comecem a ser digeridos logo na nossa boca, ou seja, eles se desmancham logo lá. A digestão desses alimentos já começa na nossa boca, certo? Aí existe aqui a faringe e o esôfago, certo? Ó, a faringe, pessoal, é essa região aqui que fica localizada logo, como eu já falei, ó, entre o nariz e a boca. Essa região todinha do nariz, tá vendo aqui a cabeça do bonequinho? Pronto, ó, essa região todinha em rosa que eu tô mostrando para vocês é a região da faringe, ou seja, é toda essa região onde vocês vão ver o nariz, a boca e uma parte do pescoço, aquela parte que é reservada para a respiração, porque a faringe ela é um órgão que não está muito, ela se envolve com a digestão, mas a principal função dela é com relação à respiração, ou seja, a gente vai ouvir falar dela de novo lá no sistema respiratório, enquanto que laringe a gente não escuta mais falar sobre ela no sistema respiratório. Aí pronto, após mastigação, o bolo alimentar passa pela faringe e é direcionado para o esôfago. Lá os movimentos peristálticos permitem que o bolo seja direcionado ao estômago. Lá na boca, esse alimento, ó, ele vai ser levado o quê? A pessoa tá aqui a boca, certo? Você mastiga, engole. Que engoliu, esse alimento ele vai o quê? Ele vai descer pelo esôfago, certo? Vai passar pela faringe e descer diretamente para o esôfago. Nas questões das atividades anteriores, eu perguntei para muita gente o que era o movimento peristáltico. Perguntei se eram movimentos perimetrais, se eram movimentos perpendiculares. Muita gente errou, a maioria errou, mas movimentos peristálticos, pessoal, são movimentos involuntários
que empurram o alimento através do tubo digestório sem que seja preciso, como é que eu posso dizer? Sem que seja preciso um controle. Ou seja, por mais que você pense que a comida vai ficar presa, parada em algum ponto do teu tubo digestório, ela não fica parada. Ela não fica presa porque existem movimentos que vão sempre empurrar esse alimento para frente, certo? Então, por exemplo, tem aquela coisa de que, se eu comer de cabeça para baixo, ou se eu comer deitado, a comida vai voltar. Vai voltar e, sei lá, vai para a cabeça. Eu vou tomar água e se eu ficar de cabeça para baixo, tomar água de cabeça para baixo, a água vai para a cabeça. Ela não vai, certo? Porque existem esses movimentos. Primeiro porque não tem por onde passar. E segundo porque existem esses movimentos, chamados movimentos peristálticos, que fazem com que o alimento ele siga sempre o mesmo caminho. Você pode estar de cabeça para baixo, deitado de um lado, de outro, que não faz diferença nenhuma, certo? Esse alimento ele vai seguir o caminho, esse caminho aqui, ó, que é determinado pelo tubo digestório, de boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e reto, ou seja, a digestão começa na boca e termina com a eliminação daquilo que não é aproveitado pelo corpo pelas fezes, certo? Aí a gente continua aqui com glote e epiglote, certo? Eu queria que vocês passassem a mão no pescoço de vocês. Lá no pescoço de vocês tem tipo um carocinho, não vou dizer carocinho não, mas uma cartilagenzinha, certo? Se você pegar no pescoço, você sente essa cartilagem. E essa cartilagem, pessoal, a gente dá o nome a ela de epiglote. Aqui a professora ela vai falar o seguinte, ó, que quando engolimos a comida, uma dobra de cartilagem, certo? De cartilagem chamada epiglote, fecha a entrada para o sistema respiratório. Isso impede que o alimento interrompa a entrada de ar. Eu queria fazer um desafio a vocês. Qualquer um de vocês mesmo, consegue engolir, beber água e respirar ao mesmo tempo? Não conseguem. Por que você para de respirar quando você vai engolir alguma coisa? Por quê? Porque quando a gente engole, pessoal, existe uma tampinha, que é essa tampinha aqui da epiglote, que ela fecha a passagem daqui. Ela fecha, ó, aqui a gente tem. Cadê, meu Deus? Tá aqui, a gente tem, ó, o nariz, a boca e no pescoço a gente tem o quê? Tem duas passagens, ó. Esses dois tubos aqui no pescoço, não tem dois tubos amarelos? Esse por onde a seta vermelha está passando é por onde o ar chega aos nossos pulmões, certo? Aqui é o tubo que vai levar o ar até o pulmão, ou seja, é o tubo que vai dar entrada à traqueia. Depois eu explico para vocês o que seria a traqueia, mas entendam que isso aqui é o tubo que vai levar o ar aos pulmões. O outro tubo, sem a seta vermelha, é o esôfago, ou seja, é por onde a comida vai descer. Quando você engole, você sente essa cartilagemzinha mexer no pescoço de vocês, por quê? Vocês vão sentir essa cartilagem mexendo no pescoço de vocês, porque essa entrada por onde passa o ar, ela é fechada para que o alimento ele não passe para os pulmões de vocês, ou seja, não pode passar nada para os pulmões de vocês, somente o ar. Então esse é o mecanismo do nosso corpo para evitar que o quê? Para evitar que, ó, tá aqui o ciclo quebrado, ó, quando você engole qualquer coisa, ó, o que é que vai estar aberto? A entrada para o esôfago, a entrada para a traqueia, né, para os pulmões, ela fica o quê? Ela fica fechada. Por quê? Para evitar que o alimento passe para os pulmões de vocês, certo? Logo depois de descer pelo esôfago, certo? O esôfago vai empurrar a comida até o estômago. A gente vai falar agora também sobre o estômago, certo? Ó, que o estômago é um órgão saculiforme. Saculiforme quer dizer o quê? Que tem formato de saco, certo? É saculiforme, o estômago tem forma de saco.
e ele produz o suco gástrico. E o suco gástrico, pessoal, é o suco que vai fazer a digestão dos alimentos, é aquele que vai dissolver, não vai nem digerir, ele vai dissolver tudo aquilo que você comer. Tudo aquilo que você comer vai virar o quê? Água, líquido. Não é água, vai virar líquido no estômago de vocês, certo? Aí, ao sofrer a ação do suco gástrico, e esse suco ele é rico em ácido clorídrico, ou seja, ele é muito ácido, por isso que ele dissolve tudo que você come. O alimento ele vai tornar-se um líquido pastoso chamado quimo. Além do ácido clorídrico, o suco gástrico contém uma enzima chamada pepsina que quebra as proteínas em cadeias menores. Mas enfim, o que vocês precisam saber é o seguinte, ó, existe o estômago, dentro do estômago existe um suco chamado suco gástrico que é rico em ácido clorídrico e por conta desse ácido clorídrico é que tudo aquilo que a gente come é dissolvido em um líquido chamado o quê? Quimo, certo? Um líquido chamado quimo. Aí, ao final do processo de digestão no estômago, o quimo é liberado para o intestino delgado em um processo que leva de 2 até 4 horas. Então, dentro do nosso estômago, aquilo que a gente ingere, do que a gente se alimenta, pode levar de 2 horas até 4 horas para ser digerido, sendo banhado por esse ácido clorídrico do suco gástrico, certo? Às vezes até menos, depende muito do que se come. Eu acho que aqui é um almoço, né? De 2 a 4 horas é um almoço. Aí pronto, o que é o suco gástrico? Ele vai mostrar aqui a imagem do estômago de novo, com o suco gástrico dentro dele. Ó, esse líquido que tem dentro do estômago é o suco gástrico. Aí ele vai explicar aqui. Voltou de novo. Vai explicar aqui que, ó, o suco gástrico ele é incolor, ou seja, ele não tem cor, mas tem o pH ácido. O que é o pH ácido? Ele é muito ácido, certo? Só isso mesmo. Aí a constituição dele é ácido clorídrico, que vai dissolver qualquer coisa que chegar lá, e a pepsina, que é uma enzima que vai trabalhar principalmente na dissolução da proteína. E o que é a proteína, pessoal? É uma substância que a gente vai encontrar principalmente em alimentos de origem animal. Ou seja, a gente tem uma enzima dentro desse suco gástrico que é responsável pela digestão do quê? Das carnes, do leite, do queijo, do iogurte, dos ovos, de tudo aquilo que a gente come que for de origem animal, ou seja, que for rico em proteínas, certo? Vegetais também têm proteínas? Tem, mas é pouca proteína comparada a esses outros alimentos que são de origem vegetal, ou de origem animal, corrigindo. Aí o ácido clorídrico, pessoal, ele garante um meio extremamente ácido e por isso tem ação antisséptica, ou seja, o que quer dizer isso? Que o ácido clorídrico, ele tem ação antisséptica. Quer dizer que o ácido clorídrico, pessoal, ele não vai deixar que nenhuma bactéria invada o teu corpo, certo? Daquilo que você come, quase todas vão ser dissolvidas junto com o alimento que vocês ingerem, certo? Alguma outra que pode passar, e aí quando isso acontece, o que acontece? Você vomita. Por isso que o vômito, ele tem aquele gosto meio azedo. Por que o gosto do vômito é azedo? Porque quando você vomita, você não está vomitando apenas o alimento que você ingeriu, você está vomitando o alimento junto com parte do suco gástrico que existia no seu estômago e que estava trabalhando na digestão daquele alimento, tudo bem? Aí pronto, ele vai falar aqui que a pepsina, como eu já falei, é uma enzima que atua na digestão da proteína, e a proteína é encontrada principalmente onde? Nos alimentos de origem animal, certo? Aí pronto, aqui vamos dar continuidade, também vai falar sobre a digestão do intestino delgado. O intestino delgado vai falar que tem a parte chamada duodeno, jejum e íntimo, mas a gente não vai falar muito sobre isso agora. Posso até falar, né? O duodeno, ele é o início do tubo digestório, ele é a parte do intestino que fica colada ao estômago. O jejum
essa partezinha do meio, certo? O principal, o jejum é o mais comprido. E ele recebe esse nome por quê? Porque ele fica colado, ou porque na maior parte do tempo ele fica seco, certo? Ele fica seco, então por isso que ele é jejum. Por quê? Porque ele está quase sempre de jejum. E o ilho é a partezinha final do intestino delgado que fica colada ao início do intestino grosso. Então pronto, o duodeno é a chegada, é aquele que recebe o material que vem do estômago, depois ele entrega para o jejuno, e o ilho é o que entrega o material ao intestino grosso. Então é duodeno, ou o alimento desce da boca, passa pelo esôfago, entra no estômago, do estômago ela vai para o duodeno, que é essa partezinha do intestino delgado, do duodeno ela vai para o jejuno, e do jejuno ela vai para o ilho, que do ilho ele joga para o intestino grosso, certo? Aí no intestino delgado são lançadas 3 substâncias. A bile, pessoal, ela é produzida pelo fígado, certo? Produzida pelo fígado e lançada no intestino delgado pela vesícula biliar. O suco pancreático, que é produzido no pâncreas, que fica abaixo do estômago, e o suco intestinal, ou chamado também de suco entérico, que é produzido dentro do intestino delgado, certo? Então, chega aqui no estômago, o único suco que a gente vai ter atuando na digestão é o suco gástrico, certo? Que é esse aqui, que é ácido, clorídrico, com enzimas que digerem proteínas. Mas lá no intestino delgado, o alimento ele vai passar por um banho de mais 3 sucos. O suco biliar, que é produzido no fígado, o suco pancreático, produzido no pâncreas, e o suco entérico ou intestinal, que é produzido aonde? No intestino delgado. Depois eu falo. Essa parte aqui já é mais complicada, mas a gente segue. A bile, pessoal, que é o suco biliar, que eu já falei, ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Qual é a função desse suco? É simplesmente a de diluir lipídios, facilitando a atuação das lipases. O que é lipídios, pessoal? Por que o suco biliar ele atua na digestão de lipídios? Lipídios, pessoal, nada mais é do que as gorduras, certo? A gordura ela fica para ser digerida depois. Aí ela tem a função dentro do intestino delgado. Aí pronto, ela determina a coloração das fezes. Aí o pâncreas, pessoal, o pâncreas ele fica aqui embaixo do estômago, ó, bem aqui, esse verdinho aqui escondido atrás do estômago. E ele produz um suco pancreático, que também vai atuar no quê? Na digestão das gorduras, certo? E dos lipídios. Ele é rico em bicarbonato de sódio, que neutraliza no intestino a acidez do quimo, ou seja, quando esse quimo ele sai do estômago, rico em suco gástrico e ácido clorídrico, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser neutralizado no intestino delgado para que ele não faça nenhum tipo de dano, não provoque nenhum tipo de dano à estrutura do intestino delgado, ou seja, para que o próprio intestino delgado ele não seja dissolvido. Já o suco do intestino, né, que é o suco entérico, o suco intestinal, ele vai trabalhar na quebra das proteínas, da lactose, que é uma substância que vem no leite, né, um açúcar próprio do leite, da sacarose, que é aquele açúcar comum que vai encontrar nas frutas, a maltase também, que ela vai encontrar aqui no amido. Aí pronto, ó. No intestino, pessoal, existem várias cavidadezinhas chamadas vilosidades, que são como se fossem bordas, certo? É nessas bordas que todos esses nutrientes, depois de toda essa digestão, todo o alimento da gente vai ser quebrado em pequenos nutrientes.
E esses nutrientes, eles vão ser o que? Absorvidos no intestino. Então, qual é a principal função do intestino delgado? É o que? É terminar a digestão que aconteceu no estômago, certo? É terminar a digestão que aconteceu no estômago e entregar pro intestino grosso somente aquilo que sobrou. O que é que sobra no intestino delgado, pessoal? Água e nutrientes que não e substâncias, né, ou nutrientes também que não vão ser aproveitados pelo nosso corpo. Então o que vai acontecer? O intestino grosso ele vai fazer o que? Ele vai absorver toda a água, né, toda a água que existe ainda nesse quilo, né, nesse quilo na verdade, e vai formar as fezes. Às vezes não dá tempo. Certas vezes existe algum incômodo por parte de uma bactéria ou por outro, ou por uma alergia, enfim, e não dá tempo do intestino grosso absorver a água que existe no quilo, que depois que o alimento ele chega, sai do estômago e entra no intestino, ele passa a receber o nome de quilo, certo? Então o que acontece? É aí que acontece a diarreia. Porque o que é a diarreia? É o material que acabou de sair do intestino delgado, é o resultado, né, da digestão depois do intestino delgado ter absorvido os principais nutrientes. O intestino grosso não teve o tempo de absorver a água e por conta disso as fezes elas saem o quê? Líquidas, certo? Aí o intestino grosso ele tem a função de absorver a água, como eu já falei, formar e acumular as fezes. O intestino grosso ele também se divide em três partes, chamada seca, que é a parte que recebe, que fica ligada ali no intestino delgado. O cólon, que é essa parte todinha que faz a volta, e o reto, certo? Então, pronto, voltando aqui para a imagem do intestino grosso. O seco, que é essa partezinha do início. Aí o cólon, que é essa parte todinha aqui que faz a volta. E o reto, que é por onde saem as fezes, tudo bem? Pronto, aí acabou aqui os slides. Qualquer dúvida, postar aí na plataforma, tudo bem? Mas de qualquer forma aqui já estão meia hora de vídeo, tá tudo bem.